Evangelho, sábado da 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 7ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos com o 10º capítulo de São Marcos. E poderíamos sintetizar o Evangelho de hoje com a seguinte frase: o reino dos céus é um dom que o Pai nos concede e que é recebido por um coração que se faz cheio de gratidão. É com um coração de criança que se recebe o dom do reino dos céus. Não é por merecimento, mas foi pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor por nós, que o Senhor nos abriu outra vez, por meio de seu Filho, as portas do reino dos céus. Vinde a mim, benditos de meu Pai. E como temos falado em nossas meditações, a nossa resposta de amor, tamanho dom e tamanha graça recebida do Senhor, não pode ser outra senão um coração que se faz gratidão. O Evangelho de hoje mostra ainda a delicada humanidade de Jesus. Traziam-lhe crianças para que o tocasse. A multidão cercava Jesus constantemente. Isso nós já temos acompanhado. No meio da multidão surgiam também aqueles que vinham não para buscar a verdade, não para receber o ensinamento do Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o grande legislador de Israel, mas vinha para colocar à prova, ou seja, para dispersar aqueles que o ouviam e para tentar arrancá-lo numa direção diferente daquela que o Pai queria. Mas também no meio dessa multidão estavam ali os pequeninos de Israel. Os pequeninos não só porque são crianças, mas porque, como já falamos, trata-se dos mais vulneráveis. E as pessoas se preocupavam em levar até Jesus os seus filhos, para que eles o tocassem. O Senhor que curou a menina que estava morta, a filha de Jairo. O Senhor que ressuscitou o filho da viúva que estava sendo levado no esquife em uma procissão funerária. O Senhor que ressuscitou também a Lázaro, depois de 4 dias, confortando o coração de suas irmãs. O Senhor poderoso em obras tinha também tempo e atenção por aqueles pequeninos. A atenção, o olhar e a preocupação de Jesus se orientava também por eles. Essa é a leitura reversa do texto. As pessoas traziam as crianças até Jesus para que Jesus as tocasse. Isso porque o Senhor tinha não apenas o desejo, mas a disposição por tocá-las. O Senhor tinha atenção por elas. Do contrário, as pessoas não trariam. Ou então diria o texto, as pessoas forçavam Jesus a tocar e abençoá-las. Mas não.
O coração do Senhor é um coração disposto por todos. E o Senhor sente o desejo de abençoar a todos. Que esse testemunho de Jesus possa nos acompanhar, a todos nós religiosos, mas a todos nós, não somente religiosos, todos os batizados, que a gente tenha essa delicadeza de sempre abençoar as nossas crianças. Muitas vezes o sobrinho vem cumprimentar o tio e a gente faz aqueles cumprimentos rápidos, né? Mas nunca deixar de dizer Deus te abençoe. Por ser padre, eu digo isso o tempo inteiro. Em família, fora da família. E muitas vezes peço, pelo hábito de pedir a bênção dos meus pais, muitas vezes me vejo pedindo a bênção ou dos meus tios ou de até uma pessoa mais velha. Às vezes, as irmãs com quem que acompanho, em alguns momentos, na hora de me despedir, termino por pedir a bênção, porque ficou esse santo hábito de pedir a bênção e de abençoar em família. Eu recebi isso de casa. E agora, como padre, tenho sempre o cuidado de, quando me despeço das pessoas, digo, fique com Deus e Deus abençoe. Mas esse é um hábito que, como cristãos que somos, pois recebemos o Espírito Santo e vivemos unidos de maneira inseparável a Cristo por meio do batismo, nós somos os homens e as mulheres que no mundo levam o sinal da bênção de Deus e que são, em nome do Senhor Jesus, sinal da bênção desse Deus em favor dos homens. Então é nosso dever, assim como Jesus tinha o cuidado e o desejo reconhecido pela multidão de abençoar as crianças, e no texto de hoje ele fala de maneira categórica, vendo que os discípulos as repreendiam porque as crianças deviam não só fazer barulho, mas afinal são crianças, né? E as repreendiam. Jesus naquele momento se indignou. O verbo é forte. Significa dizer que ele não aceitou que aquilo acontecesse. E disse, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. Ou seja, o Senhor deu uma ordem clara para eles. Que isso não aconteça. Não façam isso. Você imagina, para levar um carão de Jesus não é fácil, hein? Se levar um carão de uma pessoa mais velha, já não é fácil. O carão de um pai não é fácil. Imagina levar um carão de Jesus. Os discípulos levaram ali. Não as impeças. Deixai-as vir a mim. De maneira muito firme, o Senhor declarou que a sua vontade é que não fosse feito aquilo, que não as impedisse de chegar até o Senhor. E aqui a gente tem uma imagem simbólica, lembre-se. Tem sempre o elemento material e o elemento simbólico do texto. Os pequeninos, os mais frágeis, vão buscar a Deus e o Senhor não quer que sejam impedidos. As crianças ali representam simbolicamente todos aqueles vulneráveis, frágeis, os mais pobres, os mais humildes, todos aqueles homens e mulheres que são trazidos que são, melhor, atraídos a Cristo por Deus Pai, e todos aqueles que ainda em sua indigência de fé ou fragilidade de fé são levados até Ele. E o Senhor diz, deixai-os vir a mim. Não apenas as crianças, né, como o Padre está falando, elas são um símbolo ali de todos aqueles mais frágeis. Assim como, por exemplo, aquele paralítico que foi levado por seus amigos e foi baixado na frente de Jesus. Assim como o surdo e mudo que foi levado por seus amigos até o Senhor. Assim como a hemorroísa que, passando em meio à multidão, se lançou para tocar
a orla do manto do Senhor, todos esses que foram atraídos pelo Pai para ir ao encontro de Cristo, e todos aqueles que não tendo a força, mas sentem o desejo, e então são conduzidos até Ele de alguma forma, por aqueles homens e mulheres que, tendo fé, os impulsionam na direção de Jesus. A todos esses o Senhor diz: deixai vir a mim, não os impeçais. Se eles chegam conduzidos por conta de uma fé muito frágil, mas vêm conduzido pelas mãos daqueles que se colocaram ao seu lado como irmãos verdadeiros, e com uma fé vigorosa, procura impulsioná-los sempre na direção de Jesus, deixai que eles cheguem até mim, não os impeçais. Quantas vezes nós usamos uma medida equívoca e vemos uma pessoa fraquejar na fé e outros tanto tentando ajudá-la de uma forma ou de outra, conseguir ficar firme na fé, e a gente fala: deixa para lá, isso daí ele tem que se virar sozinho. Enquanto ele não aprender a se virar sozinho, ele não vai para frente. Muitas vezes a gente fala isso em relação àqueles irmãos e irmãs que estão ajudando um outro a conseguir seguir adiante na fé. É bem verdade que talvez aquele irmão por quem os outros estão insistindo não esteja muito interessado pelo seu próprio bem. Mas ao vermos aqueles nossos irmãos e irmãs insistindo num amor verdadeiro, insistindo pela fé, em permanecer ajudando ou de alguma forma motivando ao buscar Deus, mesmo que aquele ainda não se mova nessa busca, não impeçais que esses amigos ajudem aquele que está precisando a se aproximar mais de Deus. O nosso papel não é esse. Assim como o papel dos discípulos não era impedir que as pessoas levassem as crianças até Jesus, e nem impedir que as crianças mesmas chegassem até Jesus. Que a gente sabe que a criançada, quando gosta de alguém, ou quando vê que alguém é realmente importante, enfim, ali vai mesmo, né? Mas vocês imaginem o olhar de Jesus, a delicadeza de Jesus, o carinho de Jesus. É que nem açúcar e mel para a abelha, né? Atrai mesmo. Então a criançada já ia por espontânea vontade. E muitos iam conduzidos por seus pais. A gente sabe que às vezes as crianças pequenas têm medo mais da multidão do que daquele que está ali no meio, né? Então, é uma imagem muito significativa, se a gente olha pela linguagem simbólica, porque assim muitos se movem na direção do Senhor e às vezes chegam ali meio sem jeito, do modo que são, né? Como as crianças não chegam muitas vezes sem jeito, não conseguem ou não sabem ainda lidar com aquele momento. Às vezes é um momento de adultos, afinal ali estão todos os adultos, né? Digamos assim, não é um momento de adultos, ou seja, é um ambiente que naquele momento a espontaneidade ou o jeito pouco medido das crianças não é conveniente, mas se elas chegaram até aqui, eu as abençoarei. E aqui é a imagem do Senhor. Muitas vezes, num momento de um retiro espiritual, de um encontro espiritual, pessoas se aproximam do Senhor, mas ainda estão num itinerário de fé tão no início, um itinerário de fé ainda tão pouco trabalhado, que não tem o jeito de rezar mais adequado, não tem os modos que são típicos daquele grupo pastoral ou daquela comunidade, mas tem um coração tão desejoso por Deus, um coração que está se abrindo a esse Senhor que a atrai há tanto tempo
e agora se alegra por vê-la ainda mais próximo dele. E esse Senhor diz para a gente: deixai-a vir a mim. Antes, ajudai-a a chegar até mim, pois eu quero abençoá-la. Eu quero abençoá-la. Eis aqui o nosso papel: diminuir as distâncias entre aqueles corações que estão procurando o Senhor e entre aqueles corações que precisam ser ajudados a chegar até o Senhor, porque o Senhor quer abençoá-los. E todo aquele que chegando até o Senhor, agora a gente muda o ponto no olhar do episódio, e todo aquele que chega até o Senhor com um coração de criança, herdará o reino dos céus. E daí vem a frase que a gente falou no início. O coração da criança em relação ao adulto, em relação a uma graça que recebe, é sempre um coração de gratidão. Diante do bem, a criança confia tanto. Quando éramos pequenos, muitas vezes o testemunho do nosso pai e da nossa mãe fazia deles quase super-heróis. E a confiança da criança no seu pai e na sua mãe é algo que faz parte dos primeiros vínculos de apego da nossa experiência humana. O vínculo com a mãe e, posteriormente, o vínculo com o pai. E é muito evidente a entrega e a confiança da criança, especialmente no vínculo afetivo com sua mãe. E uma mãe que é suficientemente boa e que oferece a ela a segurança, o conforto necessário, o acolhimento, a proteção que é precisa, o calor, né, afetivo que é necessário, vai consolidando a segurança interior por essa vinculação ao coração de seu filho. E a tendência é seu filho e sua filha estreitarem ainda mais o laço de confiança e de entrega pessoal nas mãos de seu pai, de sua mãe. Isso é belíssimo. E é esse o coração daqueles que herdarão o reino dos céus. São aqueles que, recebendo a bênção, recebendo o derramamento da misericórdia de Deus em suas vidas, vão adquirindo novamente esse vínculo de confiança e de segurança na relação com Deus, a ponto de seus corações conseguirem se entregar totalmente e confiantemente nas mãos desse Pai. E a sua vida se tornará um canto de gratidão, um louvor de gratidão. Não tem outra coisa a fazer senão bendizer aos céus e glorificar a Deus por um amor tão grande, por uma palavra tão segura. Ele me salvou. Eu sou seu, a Ele pertenço. E dele nunca mais quero me separar. Então, abençoando-as e abraçando-as, impôs-lhe as mãos. Jesus impõe as mãos sobre as crianças e depois elas seguem seu caminho. Da mesma forma, o Senhor faz conosco. Nos abraça, nos abençoa, impõe suas mãos sobre nós e nós seguimos a vida felizes. Peçamos ao Senhor hoje essa graça de renovar no nosso coração o vigor da fé, mas sobretudo renova, Senhor, os laços entre nós dois. E reacende, Senhor, no meu coração a alegria de confiar inteiramente em Ti e de me entregar totalmente por Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.